Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda edição do dia 22 de abril de 2021, quinta-feira. Agora é próximo às 6 da tarde em Israel, um dia muito pesado, porque os israelenses não dormiram a noite de 22 de abril. Sirenes foram ouvidas em quase todo o país e depois as forças de defesa de Israel afirmaram que um míssil havia atingido o sul do país, ou melhor, direcionava-se para o sul do país, mas foi interceptado por um Patriot. Acontece que a história não está bem contada. Aliás, muitas dúvidas surgiram hoje, neste pesado dia de 22 de abril. Acontece que os israelenses ouviram fortíssimas explosões em todo o sul do país, inclusive no centro, próximo a Jerusalém. O Jerusalém Post chegou a dizer que os sons de explosões foram ouvidos em Reshuvot, Jerusalém e Modim, além de todo o sul do país, a região de Dimona, onde está localizada uma instalação nuclear bastante sensível. Bem, se Israel teria interceptado um míssil com outro míssil, certamente essas explosões não seriam ouvidas. Tantas explosões e tão fortes. Então, ficou a primeira dúvida no ar. Os israelenses estão se perguntando se foi um só míssil, por que tantas explosões? Primeira pergunta não respondida pelas forças de defesa de Israel. Bem, agora já se sabe que o míssil partiu sim da Síria e provavelmente com conhecimento do governo sírio, porque hoje quando se fala em Síria, fala-se em muitos atores. Lá estão os iranianos, por exemplo, lá estão os turcos e principalmente os russos, além dos sírios, claro, acredite, tem até sírio na Síria. Bem, na Síria, portanto, há sempre uma grande dúvida em relação a ataques. Quem poderia ter atacado Israel da Síria? Claro que a primeira suspeita recairia, evidentemente, sobre o Irã. Acontece que o míssil era sírio, portanto, um míssil certamente de fabricação russa. Outra questão em relação a esse ataque a Israel é que o míssil foi dirigido ao sul do país. E para chegar no sul do país, teve que passar, evidentemente, supõe-se, pelo espaço aéreo da Jordânia. Por que, a segunda questão, a Síria teria interesse em atacar o sul de Israel? Bem, aqui, evidentemente, surge algo bastante preocupante. No sul de Israel, nessa região denominada Dimona, na região de Dimona, no Negev, existe uma instalação nuclear, uma grande instalação nuclear que, na quarta-feira, já havia apresentado problemas. Fortes explosões foram ouvidas lá, nas proximidades da instalação nuclear do Negev. Tão forte que os iranianos chegaram a comemorar, dizendo que parte da instalação nuclear estava já inoperante. Bem, outro problema que está sendo bastante discutido. Israel disse que acionou um sistema de defesa chamado Patriot. O Patriot, como muitos sabem, é o sistema de defesa norte-americano, caríssimo. Cada míssil do Interceptor custa a bagatela de $1 milhão. O problema é que Israel produz os seus próprios sistemas de defesa, inclusive um feito em parceria com os Estados Unidos, o David Sling, além do Arrow e do Iron Dome. Por que, próximo a uma instalação nuclear, Israel defender-se-ia com o Patriot, que, convenhamos, é usado por muitos, como por exemplo a Arábia Saudita, e em muitos casos tem se mostrado ineficaz. São as perguntas que os israelenses estão se fazendo hoje.
Outra questão que está realmente preocupando é o futuro da relação entre Israel e Síria. Se a Síria foi quem lançou o míssil, certamente ela sofrerá consequências no futuro. E aí, claro, não faltam aqueles que lembram da profecia de Damasco, que Damasco viraria ruínas. Bem, todo mundo fala na profecia visando apenas a destruição, ou melhor, realçando apenas o dia em que Damasco, uma das cidades mais antigas do mundo, se tornaria morada de ninguém. Mas o fato é que poucos perguntam quem destruiria Damasco. Parece que hoje, a se confirmar mesmo uma agressão da Síria diretamente a Israel, é claro que Israel se tornaria um dos candidatos a destruir Damasco. Esperamos que nada disso aconteça, evidentemente. Aliás, sempre que dou essas notícias, tem aqueles que dizem, não dá nada, não dá nada. Bem, a profecia está aí, um dia dará, é claro, mas esperamos que não seja agora. Só que o momento realmente está muito, muito quente. Há também quem diga que, em relação a todas essas perguntas, exista aí um processo nebuloso de falsa bandeira. Bem, mas a pergunta que fica é a seguinte: se foi um ataque de falsa bandeira, evidentemente, teríamos que considerar que Israel estava ciente que seria atacado. Mas por que Israel permitiria ser atacado próximo à sua instalação nuclear, até então muito bem protegida e secreta? Agora, ao que tudo indica, todos os inimigos de Israel sabem onde fica a mais sensível instalação nuclear do país. E hoje todo mundo, convenhamos, tem facilidade em endereçar mísseis, dado as facilidades dos GPS. Porque Israel estaria dando um tiro no pé numa falsa bandeira desse tipo? É muito estranho. Bem, seja como for, a situação está quente, bem quente, lá no Oriente Médio. Até depois.